Você está vivendo a sua vida ou você está só passando por ela? Essa pergunta me assustou muito quando eu ouvi a primeira vez, porque a resposta muito honesta era que eu estava só passando. Era tão difícil assumir isso pra gente mesmo, né? Eu estava fazendo tudo certo, estava trabalhando, cumprindo o que eu precisava, respondendo o que eu tinha que fazer e entregando. Mas eu não estava aqui, eu não estava vivendo o dia a dia, eu estava completamente no automático. E o problema do automático é esse: ele funciona, ele te leva de um dia para o outro dia, de uma semana para outra semana, de um ano para o próximo ano. E aí, quando você olha para trás, você percebe que passou um tempo gigante sem ter realmente vivido nenhum daqueles dias. Nesse vídeo eu quero te mostrar como sair desse modo automático e como acordar para sua própria vida, que é como começar a viver de verdade, sabe? Os dias que você já tem. Eu conheço o automático muito de perto. E antes de ficar tetraplégica, em 2020, eu vivia no automático, de um jeito que eu nem percebia. Talvez a gente está conversando agora, mas talvez você esteja aí pensando: acho que esse vídeo não é para mim. Eu nem vivo no automático. Mas só avalie uma coisa: você acorda, resolve coisa, produz e depois vai dormir, e depois repete isso de novo e depois de novo, como se a sua vida fosse uma lista de tarefas que você vai dando um visto, um checkzinho assim e vai indo para a próxima, para a próxima e para a próxima, sem nem perceber. Eu não estava no presente, eu estava sendo eficiente, mas isso não é viver de verdade. E quando eu perdi o movimento do meu corpo inteiro de um dia para o outro, eu percebi que viver no automático não ia funcionar mais. Não tinha como funcionar. Porque a vida que eu conhecia, ela foi pausada sem eu querer. E eu tive que aprender pela primeira vez a viver o agora. Mas você quer saber de uma coisa? Essa foi a coisa mais surpreendente que eu consegui viver com a lesão medular. Não foi fácil, sabe? Porque a gente mudar a forma que a gente vive, mesmo quando a gente quer, já é difícil. Eu já queria viver mais tranquila, dar mais pausas no dia a dia. Eu já queria viver prestando atenção exatamente no que eu estava fazendo, mas o dia a dia acabava me sugando e aquilo ficava muito difícil. Mas aí, aquela coisa de eu querer estar aqui, de eu querer viver o momento, começou a ser praticado. E quando eu comecei a praticar, aí eu comecei a ver que era possível sair do modo automático. E foi aí também que eu percebi que viver de forma automática é muito mais perigoso do que parece, tá? Modo automático, então, para a gente conversar, é um estado que você faz as coisas sem escolher o que você vai fazer. Você acorda e já está resolvendo o problema de ontem. Você almoça pensando no que precisa fazer à tarde. Quem nunca, né? Já estava lá comendo, pensando em todas as coisas que você ainda não tinha resolvido. Você chega em casa, você já está no celular, no feed, ou está vendo alguma informação ali que você nem lembra depois, mas você só precisa passar o seu tempo. E aí você vai dormir com a cabeça cheia de amanhã, cheia de coisas que você não resolveu e cheia de coisas que você ainda tem que resolver amanhã. E o dia que acabou de passar, ele simplesmente passou. Mas você estava nele? Não, você não estava presente. Viver no automático não é ter preguiça, tá? É muito mais sutil do que isso. O automático é o hábito de você viver tanto no passado ou no futuro, mas nunca exatamente no presente. Então, ou você está vivendo uma coisa que já foi, pensando nas coisas que você deveria ter feito e não fez, ou pensando em algo que você fez, mas deveria ter feito de outro jeito, ou você está sempre pensando no que você ainda tem que fazer. E na verdade, o que está acontecendo agora, que é a única coisa importante e que você tem controle, você não está prestando atenção. Quer ver? Vou só te fazer uma pergunta. Você tá prestando atenção nesse vídeo? Será que você lembra de como a gente começou ele? Será que você tá aqui comigo agora, conversando comigo nesse momento? Ou será que você colocou esse vídeo para fazer mais um monte de coisa ao mesmo tempo e depois no final você vai lembrar,
Eu vivo no automático, mas espera aí, acho que eu não peguei o que a Raquel falou de como fazer para sair desse movimento. Então, isso é importante. Quando a gente entende que a gente está vivendo no piloto automático, aí a gente consegue mudar. E o problema mais grave do automático não é que você fique improdutiva, é que você fica anestesiada. Você para de sentir, você para de notar, você para de escolher, você começa a viver só vivendo, deixando uma coisa acontecer depois da outra, sabe? E com o tempo, às vezes, você para de saber até o que você quer, o que você gosta, porque tem tanto tempo que você não se pergunta isso que simplesmente fica difícil de saber. E isso é muito triste. Eu já vivi assim. E hoje eu sei quem eu realmente sou. Mas eu falo para vocês, antes da lesão medular, por mais que eu soubesse quem eu era, eu não sabia de verdade. Ó, como eu falei para vocês, o primeiro passo para a gente sair do automático é perceber que você tá nele. E parece simples perceber, mas é mais difícil do que parece, tá? Porque assim, o automático ele não vai avisar: "Oi, eu tô ligado". Ele vai funcionar em silêncio e ele vai levar você para o próximo compromisso. E você pensa que tá lá vivendo e fazendo tudo, escolhendo tudo. Mas será que você tá? Aí, se você ainda não sabe, não se reconheceu, me fala uma coisa. No último final de semana, você conseguiu ter um momento que seja um momento em que você estava completamente ali, sem pensar em outra coisa, uma conversa que você estava ali de verdade, uma refeição que você realmente sentiu o sabor de cada garfada, um momento de silêncio que foi silêncio de verdade, sabe? Não com o celular virado para baixo, mas com a cabeça ainda pensando em tudo que estava nele. E se a resposta for difícil de encontrar, você provavelmente passou muito tempo no automático e muito mais tempo dentro do automático do que fora dele. E a primeira coisa é não se culpe, tá? Não é sua culpa, não existe culpa por viver assim. A vida moderna, toda essa tecnologia, ela foi construída para manter a gente no automático. É tanta notificação, expectativa, urgência, tudo é importante. Tudo precisa ser feito naquela hora, daquele jeito. E sair disso exige muita consciência, exige muita escolha. Então não pense que isso só acontece com você. Muito pelo contrário. Mas a gente tem que entender que isso não é saudável, isso não vai levar a gente para onde a gente quer. E um segundo passo, você tem que entender o que te puxa para fora do automático. Todo mundo tem alguma coisa que faz o automático pausar. Alguma coisa que funciona para você e que te traz de volta para você de verdade, sabe? Para mim, no meu processo de recuperação foram as pausas. Eu não sei se você me segue, se você sabe, ou se é a sua primeira vez aqui. Então seja muito bem-vindo. Se for, já começa a seguir o canal, se inscreve aqui e já curte o vídeo se você gosta desse tema. Mas para mim, eu preciso passar uma sondinha para fazer xixi de 4 em 4 horas. Eu não, na verdade, é o meu marido ou minha mãe, enfim. E todo esse momento eu tinha que ficar uma meia hora mais ou menos olhando para o teto. E o que eu fazia durante essa meia hora? Eu comecei a pedir mesmo para Deus, sabe? A pedir para mim mesmo, para eu me concentrar no hoje, para eu não pensar em nada naquele momento. Era o momento que eu rezava, era o momento que eu respirava, era o momento que eu tentava meditar. E era um momento que eu entendia que aquilo ali, por mais difícil que fosse para mim, porque isso não é uma vez por dia, gente, são 5 a 6 vezes por dia. Por mais difícil que fosse para mim no começo ficar 30 minutos, vezes 6, vamos dizer assim, ficar 3 horas sem fazer absolutamente nada durante o dia, eu agradecia, porque eu sempre tinha pedido momentos de pausa para Deus. Mas a minha rotina caótica, eu não conseguia. E na verdade, gente, quando a gente consegue pegar o celular, a gente tá quietinho, você já pega o celular e começa a ver coisa. Mas lá eu não conseguia pegar o celular, porque por causa da tetraplegia, eu não consigo ainda segurar as coisas, etc. Então eu tinha que ficar olhando pro teto mesmo.
E agradecendo a Deus, eu comecei a entender o quanto essas pausas não eram perda de tempo. O quanto era o tempo mais real que eu tinha para eu me conectar comigo mesma. Sabe? Eram os momentos que eu tava ali de verdade para mim. Eram os momentos que a minha oração era de verdade. Eram os momentos que a minha dor era de verdade também. Talvez para você pode ser diferente. Pode ser uma caminhada sem fone de ouvido. Pode ser um café da manhã sem o celular. Pode ser 5 minutos à noite que você não faz nada, que você só vai respirar. Ou uma conversa que você, só de pensar na resposta que você vai dar, você realmente consegue parar para prestar atenção na pessoa de verdade, começa a ouvir o que a pessoa está dizendo e não ficar pensando em várias coisas na sua cabeça, sabe? É, então, será que você sabe o que te traz para o presente? E tem um passo que é muito importante, que é o terceiro passo, que é você criar pausas intencionais durante o seu dia. Eu não tô falando de você fazer grandes mudanças, igual eu, que tive que parar muito tempo, ficar lá 3 horas por dia parada, de 4 em 4 horas, né? Que eu faço esse cateterismo. Mas é você escolher estar aqui. Por exemplo, um exercício simples que você pode fazer aí, que não vai te atrapalhar na sua rotina, 3 vezes por dia, por 30 segundinhos, você para. Você não vai parar de pensar. É muito difícil isso. Mas você vai parar, você vai respirar, você vai notar o que está ao seu redor, você vai olhar para o céu, se você estiver dentro de casa, você vai pensar nas coisas que estão perto de você. Você vai notar como você está se sentindo, você vai notar o que aconteceu com você naquele momento. São 30 segundos, 3 vezes por dia, 90 segundos no total. Parece muito pouco, mas é uma prática que só de você parar para perceber isso, ao longo do tempo, muda muito como você se relaciona com você mesma. O presente. Peraí, peraí, Nick, agora só dar uma pausinha aqui. Eu preciso beber água. Às vezes a gente acha que o presente, ele tá muito distante da gente. Mas na verdade, ele não é um lugar distante que você precisa parar e buscar. Ele tá sempre aqui. O que muda de verdade é se você tá olhando para ele ou se você tá olhando para outro lugar. O quarto passo para você realmente conseguir sair do piloto automático é você fazer uma coisa de cada vez. Isso vai totalmente contra o que o mundo moderno pede pra gente. O mundo quer que você seja multitarefa, mas tem uma coisa, eu não sei se você sabe. Nosso cérebro, ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então ele vai, faz uma, se desliga, faz outra, se desliga. Claro que tem pessoas que têm a capacidade de fazer essa troca de uma forma muito rápida, mas pensa no quanto de energia o seu cérebro gasta para isso. Então, o que o mundo quer é que você atenda uma mensagem enquanto está na reunião, que você responda o e-mail enquanto está com a sua família, que você pense no trabalho quando está de férias, tudo ao mesmo tempo. Mas, quando você está assim, dividida, distraída, na verdade, muitas vezes a gente faz tudo pela metade e a gente não fica inteiro em nada. Então, fazer uma coisa de cada vez não é você ser ineficiente. Na verdade, é você respeitar como a gente funciona, como é o funcionamento do nosso corpo. É você respeitar a pessoa que está aí, é você respeitar você mesma, é você respeitar a pessoa que você está conversando. Quando você está com alguém, esteja de verdade. Quando você está trabalhando, trabalha de verdade. Mas quando você está descansando, descansa de verdade também, sabe? Não meio descansando enquanto checa o seu celular, mas descansando de verdade. E o quinto passo é você se reconectar com o que realmente importa.
O automático, ele funciona muito bem para tarefa, né? A gente vai, faz uma lista, começa a fazer tudo ao mesmo tempo, etc. Quer dizer, funciona muito bem não, né? Parece funcionar muito bem. Mas ele é péssimo para o que realmente importa, para o que tem significado, para aquilo que realmente faz a vida valer a pena, sabe? E com o tempo, se você não for intencional sobre isso, se você não escolher de verdade sair do automático, esse automático ele vai ocupar o que tudo que é importante para você também. Vai ocupar a sua cabeça e as coisas que realmente importam na vida. Me conta uma coisa aqui. O que realmente importa para você? Não que você deveria valorizar, senão que as outras pessoas achariam bonito que você valorizasse. Não é isso. E nem é o que todo mundo fala que é importante. É o que realmente é importante para você. O que realmente te traz alegria. É parar e assistir um filme, é ficar 5 minutos sozinha, é se cuidar, é sair no shopping, bater perna, é assistir um esporte, é você ter uma boa conversa com uma amiga num café. O que realmente é importante para você? É você estar com a sua família no momento que você preparou para ela. E quando foi a última vez que você fez uma coisa só porque te trazia alegria? Só porque te fazia bem, sabe? Sem você ter que ter um resultado para isso. Às vezes a gente acha que esses momentos são luxo, que a gente tem que ser eficiente, trabalhar, ir no automático e tal, e que descansar ou ter momentos muito valiosos na nossa vida não são para todo mundo, que eles são luxo. Mas na verdade, eles são a maior necessidade que a gente tem. Eles são o combustível para a vida ter sabor, para a vida ser boa. Você não quer viver, na verdade, né, do sabor vida, como todo mundo fala. Você quer que a sua vida seja saborosa de verdade. E quando você vive no automático por tempo demais, você começa a esquecer das coisas, as coisas começam a perder a graça. Você não precisa de uma vida diferente para começar a viver de verdade. Só isso que eu quero que você saiba. E se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é isso. A vida que você tem agora, com tudo que ela tem de difícil, de imperfeito, já é a sua vida. E ela tá acontecendo. E enquanto você tá no automático, você não nota as coisas boas que ela tem. Acordar não é ter mais tempo, não é ter menos problemas, não é esperar que as coisas melhorem para então começar a estar presente. Acordar é decidir tá aqui agora, sabe? Nesse dia que é hoje, com a vida que é sua, que você já tem. Depois que eu comecei a sair do automático, a minha vida não ficou mais fácil. A tetraplegia não foi embora, os desafios não sumiram. Mas a minha vida é muito mais bonita, porque a relação que eu comecei a ter com cada dia meu mudou completamente. Eu comecei a estar na minha vida de verdade, sabe? E a gente não vai recuperar os dias que a gente viveu no automático, mas a gente pode escolher a partir de hoje viver diferente. A partir de hoje, recordar esses 5 passos. A partir de hoje, começar a entender que cada momento é importante e único. Que eu vou trabalhar na hora de trabalhar, estar com a minha família na hora de estar com a minha família e principalmente dedicar um momento para mim também. Porque eu também sou muito importante na minha vida. E que fazer poucas coisas, fazer as coisas com calma, com tranquilidade, saboreando o que elas têm de melhor, não é perda de tempo. É a coisa mais importante da nossa vida. Mas que nesse mundo moderno, com toda essa tecnologia, com todo esse alvoroço que realmente está tirando a gente da gente, com tantas pessoas doentes, ansiosas e mal. Então dá pra ver, a gente vê que isso não funciona. Ele tá nos forçando a viver de uma forma que não vale a pena pra gente. Então, a partir de hoje,
escolha não viver mais assim. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir. Comenta aqui pra mim se você gostou. Uma sugestão de tema para os próximos vídeos. O que que você quer ver por aqui? Porque eu quero te ajudar a deixar a sua vida mais bonita, a sentir o sabor da vida que você já tem e a entender que a gente não precisa de uma vida completamente diferente para ser feliz. Se você acredita nisso, escreve aqui. Eu quero viver a minha vida e saborear ela da melhor maneira possível. Um beijo e até o próximo vídeo.